meu convidado desta quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, no Bom Dia Agronegócio, é Elcio Bento, analista das safras e mercado, para a gente trazer informações sobre o trigo. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo por aqui e dividir as nossas manhãs com você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Prazer é todo meu, mais uma vez, participar contigo. Obrigada, Elcio. Hoje eu queria começar contigo de forma um pouquinho contrária do que a gente costuma fazer. Eu sempre pergunto primeiro como é que está o mercado internacional e tudo mais, mas as notícias sobre os preços do trigo no Brasil nesses últimos dias me chamaram bastante atenção. A gente está renovando mínimas ali para Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. O que está acontecendo, Elcio? Essa pressão de fato veio para ficar, tende a continuar sobre os preços do trigo no nosso mercado? Caiu bastante, né, Carla? Se a gente pegar qualquer região aqui, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem, se a gente comparar todos os produtos, o que mais perdeu preço, né, em relação ao ano passado foi o trigo, com 39%. Se a gente comparar internamente aqui o preço de 1 quilo in natura de qualquer produto agrícola aqui no Rio Grande do Sul, o trigo é o mais barato deles, inclusive mais barato que o milho. O que está acontecendo para o nosso preço estar caindo tanto? Claro, tem a situação internacional, não dá para a gente fugir, né? Mas só para entender rapidamente o porquê da situação internacional, a gente tem uma região, especialmente na Eurásia, que vai da França, passando pela Alemanha, Polônia, Ucrânia e a própria Rússia, que tem muito trigo para vender e tem uma questão ainda bastante complicada, né, de guerra. E a Ucrânia está usando essas rotas via Europa para vender trigo e está achatando preços também ali na região. Então, cai bastante os preços lá. Interessante, no entanto, que mesmo comparado a esses trigo muito baratos, que a gente tem muito preço muito baixo na região da Europa e do Mar Negro como um todo, mesmo assim os nossos preços são competitivos. O trigo paranaense hoje é o trigo mais barato do mundo. O trigo gaúcho só não é mais barato que o trigo ucraniano hoje. Então, a gente tem, sim, uma pressão muito forte sobre as cotações, em função de uma safra que está entrando, é uma safra que é complicada, mas que é achatado, tem os seus preços achatados, no caso do Paraná, especificamente, muito em função da questão logística. A gente tem um preço de trigo que é muito barato em termos de venda internacional, mas não tem condições de colocar esse trigo no porto, porque a soja, com as exportações muito fortes, o próprio milho exportando bastante, não deixa espaço nos portos ou no porto paranaense. Nos portos paranaenses, é bem verdade que além de Paranaguá, a gente tem vendas também por Antonina e até por São Francisco, em Santa Catarina. Em casos mais extremos, tem ido trigo até que normalmente sairia por Paranaguá, saindo por Rio Grande. Né? Então, é um porto que está muito saturado e o trigo não consegue achar espaço dentro dessa janela, enfim, desse saturamento, essa saturação que a gente tem no porto de Paranaguá. Então, esse trigo fica represado, a gente tem uma colheita no Paraná que avançou de forma muito rápida, muitos produtores anteciparam essa colheita para tentar fugir das chuvas, então é muito trigo num espaço muito pequeno de tempo e os preços caíram bastante. O copo meio cheio dessa questão toda é que a percepção é que também a gente já deve estar muito próximo, se não já ter tocado o fundo do poço para as cotações. Caíram demais, hoje os produtos brasileiros são competitivos no mercado internacional, o trigo gaúcho está evoluindo, a colheita ainda é inicial, mas e tem questões de tempo complicado, mas é um trigo que deve encontrar mercado também, ou saída para o mercado internacional. Então, por isso tudo, por já estar num preço muito baixo e ter possibilidade de exportação, é que o sentimento é de que essa queda exagerada que a gente tem é uma situação muito em função do movimento pontual em que a oferta interna supera a demanda interna e encontra dificuldade de sair ou de buscar o alívio dessa pressão no mercado internacional. Então, basicamente, é isso que faz com que a gente tenha esse achatamento muito forte das cotações do trigo aqui no Brasil. Agora, Elcio, a gente poderia compensar esse achatamento com essa competitividade maior e o produtor conseguir, via volume, né, vendendo mais, estando mais presente entre os compradores, para compensar esse preço mais baixo, essa pressão sobre as cotações? Essa pergunta seria compradores internos ou internacional? Desculpa, Carla, só para entender Eu acho que nos dois casos, só para a gente entender como fica para o produtor, ou para o vendedor, melhor dizendo, né, Elcio? Sim. Porque
como é que ele se comporta diante desse cenário? Ele vai tentar, de fato, avançar um pouco mais com os negócios para tentar vender e garantir mais volume de venda, apesar do preço mais baixo? Ou justamente por conta do preço mais baixo ele vai se retrair nesse momento? Perfeito. Então, o produtor está tentando segurar, né, essa questão. Não há interesse de venda nos atuais patamares, sobretudo, Carla, porque a safra é muito complicada. A gente teve uma safra paranaense que a gente estimava que fosse fugir da questão climática de uma forma um pouco mais tranquila. De fato, não choveu tanto nesses inícios, no início, né? No início não, porque a gente já está com quase 70% da safra paranaense colhida. E o excesso de chuva, que era uma preocupação, acabou não afetando tanto. Mas a safra, a partir do momento que foi avançando a colheita paranaense, o que a gente percebeu é que aquele clima mais quente do verão e úmido agora, no momento da colheita, trouxe muita incidência de doenças fúngicas, em especial a brusone, que reduz a qualidade, ou melhor, a produtividade das lavouras paranaenses. Então, a gente já tem uma tendência de uma safra paranaense ser menor do que era esperado, o potencial de produção da safra paranaense não vai ser atingido já, isso a gente já está começando a ajustar esses números, ainda é difícil saber exatamente quais vão ser as perdas, mas fica muito claro que essa incidência forte de brusone vai tolher parte da produtividade da safra paranaense. Esse é o primeiro ponto. Então, aquela safra paranaense que já ia ser cheia, ou que se estimava um potencial de produção cheio, e que poderia trazer trigo até para o Rio Grande do Sul, no eventual quebra da safra gaúcha, já não é uma safra cheia e já é uma safra que vai ter prejuízo de produtividade e que praticamente vai ser suficiente apenas para atender os moinhos paranaenses. Se a gente for para o Rio Grande do Sul, a colheita está apenas iniciando, não sei se tem já 5% da safra colhida. E a questão de doenças, a própria brusone já é uma realidade, a gente teve um inverno muito quente no Rio Grande do Sul, e agora a gente tem toda uma safra para ser colhida numa situação que a gente olha as questões climáticas apontando por excesso ou por volumes pluviométricos aí nos períodos de colheita muito forte. Então, se tem, olhando pela ótica do produtor, aqueles produtores que já colheram e têm trigo com qualidade boa, estão na defensiva exatamente porque sabem que os preços estão muito baixos e sabem também que a gente tem uma situação de safra ainda muito incerta. É difícil a gente saber quanto a gente vai ter de trigo. Claro que a nossa torcida é para que sempre tenha o máximo de trigo e com trigo de boa qualidade, mas existe essa incerteza. Então, o produtor está na defensiva. O produtor não tem interesse de venda nesse momento. O problema é que nem sempre ter esse não interesse de venda acaba sendo uma opção tão simples assim. O preço está ruim, eu não vou vender. Se a gente vai para o Paraná, por exemplo, não tem espaço. É uma safra de soja grande, é uma safra de milho grande, então precisa optar por vender um e outro. O que o produtor paranaense tem feito, normalmente, é vender o milho e segurar o trigo. Então, olha mais para o trigo com a possibilidade um pouco maior ou mais clara de recuperação de preço do que o próprio trigo, do que o próprio milho. Então, segura. Só que também, já pensando para a próxima safra, olhando mais adiante, esse El Niño que traz chuvas e permite a plantio da soja cedo e também até do milho cedo, vai trazer colheita de milho e soja cedo para o ano que vem e lá à frente o produtor pode ter necessidade de venda. Então, a postura do produtor é uma postura na defensiva, porque tem uma safra complicada, existe a possibilidade de uma intervenção governamental já solicitada e que deve acontecer, para atender um volume muito pequeno, é bem verdade. Então, isso dá uma possibilidade do produtor de se colocar na defensiva, e eu acho que a percepção está correta de que a gente não tem muito mais o que cair. Então, deixar para vender agora, vender mais adiante, possivelmente não vai ter preços muito abaixo desses. A grande dúvida é se essa recuperação que a gente vai ter de preços a partir de agora compensa, por exemplo, em relação a vender o trigo e investir o dinheiro ou comprar insumos, enfim, colocar em juros. Qual seria a melhor alternativa pensando em termos financeiros? Mas, voltando àquela ideia do copo meio cheio, a percepção, pelo menos, é de que os preços já estão muito próximos do estancamento da tendência de queda. E, Elcio, como é que a gente entende esse cenário no quadro externo, no quadro internacional? A volatilidade ainda está muito presente no andamento das cotações nas bolsas externas, né? Exato, Carla. É interessante a gente entender de duas formas o que está acontecendo, dois olhares para a conjuntura internacional.
A primeira delas é que a gente tem uma situação de produção inferior ao consumo no contexto global. A produção este ano é inferior ao consumo, e nos últimos 4 anos, em três deles, na verdade, o mundo produziu menos do que consome, e os estoques que já chegaram a 300 milhões quase, em termos globais, estão em 260 milhões agora. E mais da metade desse é na mão do governo chinês. Então, é um quadro global, como de um modo geral, muito apertado. Se a gente olha para os Estados Unidos, a mesma situação, a situação de uma safra que vai ser maior do que o ano passado, mas nos últimos anos nós tivemos safras muito pequenas. Tem pouco trigo nos Estados Unidos. E a gente pode ainda olhar para a safra do Canadá, que foi menor em função de seca, e para a safra australiana, que tem um reflexo ainda do Laninha e traz uma safra muito pequena, uma queda muito forte da produção australiana, que é o maior exportador no Hemisfério Sul. Se a gente colocar a Argentina, recupera um pouco, mas ainda é uma safra pequena. Esse é o ponto. Esses fornecedores estão com pouco trigo. Por outro lado, aquele ponto que era o de maior incerteza em relação ao abastecimento é justamente aquela região que está tendo maior oferta de trigo. A gente vê a Rússia com 43 milhões de toneladas de produção superando o consumo e com um saldo exportável de quase 48 milhões de toneladas. A Ucrânia tem menos, mas mesmo assim ainda tem trigo. França, Alemanha, Polônia, Lituânia, outros países da União Europeia, também com muito trigo e trigo barato. E essa conjuntura de desajuste da demanda, ou melhor, da oferta de trigo, faz com que a Ucrânia, como eu havia falado, esteja ingressando via terrestre, por dentro da Europa, para vender o seu trigo. Então, teve até alguns desajustes, né, algumas rusgas diplomáticas ali entre Polônia e Ucrânia, exatamente porque o trigo ucraniano estava chegando muito barato na Polônia e esse trigo ucraniano estava quebrando os produtores da Polônia. Então, teve um conflito, enfim, de interesses ali bastante forte. E agora, essa semana, teve um acordo entre Polônia, Ucrânia e Lituânia para fazer as inspeções de exportações ucranianas num porto lituano no Mar Báltico para reduzir essa pressão interna ali. Bom, o resultado de tudo isso é que tem muito trigo saindo dessa região e são trigos muito, muito baratos. Então, se a gente olha o mundo como um todo, no contexto geral, a gente tem uma situação de oferta e demanda global que é ajustada, mas tem uma situação meio que pontual de necessidade de venda, de saída de venda e de pressão de oferta dentro do mundo, por isso que as cotações têm recuado bastante. Interessante que a gente note que essas quedas são muito para o trigo soft, né? Trigo soft, que é o trigo biscoito, que nós aqui no Brasil não consumimos ou não importamos muito. Quando a gente fala aqui no Brasil, a gente olha para o trigo hard de Kansas, esse é um trigo que está caro e está escasso no mercado, ou o trigo da safra nova argentina, aí sim, quando ingressar a safra nova argentina, a gente pode ter uma maior disponibilidade de produto aqui também no Brasil e equilibrar um pouco. Então, tem essa questão internacional que tem um ponto de excesso de oferta de trigo mais soft, mas em termos globais ainda uma escassez de oferta, e especialmente o trigo hard, um trigo mais panificação. A gente tem uma demanda que está estável, Elcio, nesse momento, ou a gente tem uma demanda presente, mais forte? Como é que a gente olha, a gente entende essa questão da oferta e quando a gente olha da outra perspectiva, como é que a gente vê a demanda por esses dois produtos, tanto pelo trigo hard quanto pelo trigo soft? Normalmente, né, Carla, o que a gente tem em produtos agrícolas de um modo geral, talvez a soja seja um pouco diferente, porque tem uma demanda muito forte, que às vezes é puxado pela China. O próprio algodão também tem uma demanda que tem a questão da renda que acaba pesando. Mas no trigo, normalmente, o que a gente tem é uma demanda que ela costuma ser muito estável e que confronta com uma oferta muito instável. Então, normalmente, quando a gente faz uma curva de mais longo prazo, a gente vê a demanda com um comportamento de poucas oscilações e uma oferta, né, uma produção que oscila bastante. O que a gente tem neste momento é países, especialmente no mercado internacional, têm aproveitado esses preços baixos. O Egito, por exemplo, a China, a própria Egito e China têm comprado muito trigo. O trigo norte-americano soft tem sido demandado exatamente porque os preços estão muito competitivos. E quando a gente olha para o trigo hard, aqueles que têm necessidade estão indo ao mercado. Não vejo assim a demanda como um fator que oscile muito. Então, a gente tem, via de regra, a gente tem, essa semana mesmo, a gente teve registros de compras muito fortes da China, do Egito, distribuídos pelos Estados Unidos, pela Rússia, enfim, a própria França muito competitiva. Então, a demanda ela se mostra normalmente muito estável. Se a gente vir para o mercado brasileiro,
os moinhos têm compras bastante antecipadas, eles estão sem necessidade de compra. Por isso que os preços também caem bastante, porque a gente tem uma situação de pressão de oferta, de uma colheita que está entrando, e o moinho na defensiva, tranquilo, porque já tem compras antecipadas, apesar de ser um preço que, na minha percepção, é um preço para o comprador muito atrativo, um momento bastante interessante para comprar, os moinhos estão bem abastecidos e por isso a demanda fica muito reprimida, muito retraída, na verdade. Então, esse é o movimento que a gente tem agora, mas de um modo geral, que normalmente o que pesa bastante é a questão de oferta. Por isso, quando entra a safra, os preços caem e durante a entre safra, os preços sobem um pouco mais, né? Tem maior firmeza, exatamente porque a demanda costuma ser mais distribuída e a oferta é bem concentrada em alguns momentos. Elcio, tem uma pergunta para ti aqui do Jordano Dalberto que diz o seguinte: Elcio, bom dia. Como fica o trigo de baixo pH? Qual a expectativa de exportação e liquidez desse produto caso venhamos a ter problemas de qualidade? Olá, Jordano, obrigado pela pergunta. Depende muito, não sei se ele está no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas quando ele fala em trigo de baixo pH, depende também qual que é esse trigo. Se for um trigo feed wheat, né, um trigo que não tem qualidade para moagem, tem duas possibilidades. A principal delas, e que normalmente sai, e já teve até registro de venda de trigo gaúcho, desse tipo de trigo que é para o feed wheat, né, para ração, vai muito para o mercado internacional. Também a gente tem que levar em consideração que o preço do trigo, até o de boa qualidade hoje, ele está competitivo no mercado interno em relação ao milho. Então, pode ter também dentro do mercado brasileiro uma possibilidade de vender esse trigo com pH um pouco mais baixo para o mercado de ração. Essa é uma possibilidade, tanto para o feed wheat, até para um trigo de um pH um pouco mais baixo, enfim, que um trigo que não atenda aquele padrão prioritário da indústria de moagem. Então, pode ter demanda também internamente. Se a gente pensar no caso do Paraná, é bom que a gente lembre que o ano passado a gente teve praticamente 2 meses de chuva no período da colheita e ficou muito trigo com pH mais fraco, enfim, um trigo mais que não é aquele trigo padrão pão tipo 1, ou melhorador, ou branqueador, é um trigo mais fraco que sobrou dentro das cooperativas no Paraná. E existia ou existe a necessidade de colocar esse trigo no mercado paranaense. Essa demanda de ser trigo mais fraco, se é um trigo que se tem possibilidade de utilização para moagem, ele vai ser consumido na indústria nacional, mesclando com produtos de melhor qualidade, aí os moageiros fazem as suas alquimias para conseguir a qualidade de farinha e barateando o preço com esse trigo de pH mais baixo. A grande verdade é que vai ter muita tendência que tenha muito desse trigo. E aí vai depender de qual vai ser a demanda que se vai ter, ou vai ser para essa mescla interna, ou vai ir para o mercado internacional, claro que são com preços mais baixos. Então, existe sim o ponto positivo que poderia ou poderá ter o consumo para ração internamente e a possibilidade também de ir para o mercado internacional. Mas é mais um problema, né, quando a gente tem dificuldade ou questão de qualidade, os preços já estão mais baixos e esse preço com pH mais baixo, qualidade mais baixa, acabam sendo precificados por um preço, enfim, precificados por um valor abaixo do preço de alto padrão. Ele está no Rio Grande do Sul, tá? Ele depois comentou aqui, acho que a hora que ele começou a te ouvir, ele está no Rio Grande do Sul. Tá bom. Então, o nosso amigo gaúcho aí, a situação interna aqui, vai depender muito, claro, né, ainda do que a gente vai ter em termos de chuva, né? Infelizmente, a gente tem mapas climáticos aí que mostram muita chuva ainda para o Rio Grande do Sul. Eu acho aqui, Jordano, para o nosso estado do Rio Grande do Sul, essa abertura no mercado internacional para exportação e até um porto que, apesar de ainda ter uma situação também de competição com outras culturas e uma janela mais curta, ainda tem a possibilidade de exportação. Eu acho importante tu ficar atento exatamente essas janelas de exportação, porque podem surgir aí sim oportunidades para colocar esse trigo no mercado internacional como feed wheat e, claro, desafogar, porque internamente, apesar de ter esse consumo para ração animal, né, costuma ser uma negociação mais travada, então oportunidades de volumes para se colocar no mercado internacional tem que ficar sempre atento a essas possibilidades. Você sabe que enquanto a gente está conversando, eu estou recebendo aqui umas imagens da última noite ali no Rio Grande do Sul, em várias regiões do Rio Grande do Sul, onde não só choveu demais, mas caiu um granizo lascado e as lavouras de trigo sofreram muito agressivamente. Eu vou até pedir para o Matheus colocar aqui, enquanto a gente conversa, algumas dessas imagens, depois no quadro fala para eu passar mais, mas assim, Elcio, é cada pedra de gelo que meu amigo haja coração para o produtor de trigo nesse momento que está no Rio Grande do Sul, né?
Eu não sei se está cortando para ti a minha voz, mas a sua voz está cortando um pouquinho, mas eu consegui entender a sua pergunta aí. Pois o trigo não é para amadores, né? A gente tem aqui uma situação no Rio Grande do Sul muito complicada desde o início, né? A gente está desde o início do plantio, né? Na verdade, a gente teve períodos bastante complicados. Depois de 2 anos muito tranquilos, né? Na produção de trigo, 2 anos muito positivos. Esse ano é uma situação bastante complicada. Granizo é aquela questão que, infelizmente, ela se por um lado, a gente pode dizer, felizmente, ela é mais pontual, não pega grandes regiões, mas aqueles produtores que são atingidos acabam, claro, tendo perdas bastante expressivas. Além disso, a gente tem vento que pode trazer acamamento, e o excesso de chuva que traz perdas da qualidade. O que conta a favor, na verdade, que a evolução, né, da parte de tecnologia já reduziu bastante. A gente teve no Paraná ano passado, por exemplo, com tudo que teve de chuva, se a gente tivesse a mesma tecnologia que tinha uma década aproximadamente, a gente não teria colheita, e mesmo assim conseguiu colher mais da metade. Então, é um ano muito complicado, infelizmente, claro, o clima é sempre difícil da gente projetar, mas olhando os mapas climáticos aí, vai ser um ano muito complicado para a triticultura gaúcha, depois de 2 anos que a gente voa aí em céu de brigadeiro. Chuva que eu tô recebendo aqui, isso é uma loucura. 600 milímetros, 200 milímetros, 658 milímetros em 23 dias de setembro. É surreal, né, Elcio? É muita água, é muita água. Se a gente pode, mais uma vez, a gente está colocando aquele copo meio cheio, é que essas chuvas não pegaram o trigo em fase pronta para colheita, porque se tivesse pegado nesse momento, a qualidade do trigo tinha ido lá para baixo. Mas não vai passar ileso, a gente vai ter uma maior incidência de doenças. Normalmente, quando tem essas doenças, o produtor ainda consegue amenizar fazendo aplicações de defensivos, mas com tanta chuva assim, até para colocar as máquinas nas lavouras é mais complicado. Então, vai ser um ano daqueles bastante complicados. Não temos preços atrativos, né, em termos de produtor, né, nível de produtor, e temos uma situação climática que tende a trazer prejuízos. O que a gente pode, neste momento, é ficar muito mais na torcida para que o produtor consiga colher o máximo de trigo com boas condições e, enfim, projetando uma safra bastante complicada para essa temporada. Infelizmente, a situação climática em anos de El Niño é bem mais complicado, então vai ser um ano de fortes emoções para o produtor de trigo. É verdade. Elcio, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quarta-feira. Sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Volte sempre. Boa semana para você, meu amigo. Posso fazer um pequeno e rápido convite para as É pessoas claro que sim. Está em casa. Essa semana, agora, na sexta-feira, eu estarei lá na Fenatrigo, participando do Fórum do Trigo. Então, os gaúchos que estiverem por aqui, puderem participar, a gente se encontra lá na Fenatrigo. A gente tem uma palestra bastante bacana nesse momento que a gente está vivendo do trigo aí. Então, onde vai ser, Elcio? Fenatrigo é em Cruz Alta, né? Então, vai ser lá em Cruz Alta. O endereço eu não sei bem, mas tem no site lá. E quem puder ir, nos encontramos lá na Fenatrigo. Então, vocês não vão perder, né? Vocês, audiência do Rio Grande do Sul, que estão pertinho, vão ali prestigiar o Elcio e ter informações desse calibre. A Fenatrigo acontece, então, em Cruz Alta, do dia 3 ao dia 8 de outubro. E Elcio Bento vai ali te trazer mais informações. Elcio, obrigada mais uma vez, meu amigo. Até a próxima. Sempre bom falar contigo, Carla. Um abraço para ti, para a tua equipe e a todos que nos acompanharam.